Água Viva. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Bom dia! Como é bom mandar essa mensagem e dizer que Deus está contigo em cada gesto, cada decisão e que Ele brilhe a sua luz e seu amor em cada coração. Tenha um bom dia. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. O quarto poder. Um país democrático é regido por três poderes: o judiciário, o legislativo e o executivo. Mas existe um quarto poder, a Igreja. Na Idade Média, a Igreja exerceu poder político equivocado, deixando seu papel sacerdotal. Desde a separação entre Igreja e Estado, o mundo tem desprezado o poder da Igreja e esta também tem se esquecido de exercer seu papel espiritual sobre a sociedade. Todo e qualquer poder só é legítimo quando reconhece o poder de Deus. Qual é o quarto poder? Vamos analisar cada um dos três poderes e depois sobre o quarto poder, concluindo que todos os poderes pertencem a Deus. O primeiro poder, o judiciário. Isaías 33, 22, a parte A do versículo: o Senhor é o nosso juiz. O poder judiciário é o que julga e faz valer as leis, promovendo a justiça. Age em todas as instâncias, federal, estadual e regional, através das comarcas. Os juízes, promotores e advogados são os personagens mais comuns no judiciário. Quando uma causa não satisfaz ao requerente, este pode recorrer a uma instância superior. As injustiças vistas todos os dias têm levantado questionamento e mostrado como a justiça humana é falha, como diz Jeremias 17:5. Por isso recorremos a um poder superior. Em 1 Samuel 24:15, a Deus pertence a justiça, pois Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias, conforme os Salmos 7:11. Todo juiz é passível do próprio julgamento que faz e está sujeito às leis, podendo ser condenado da mesma forma. Mas Deus está acima de tudo e de todos. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto, como diz Deuteronômio 32:4. A justiça divina é imparcial, porque Deus julgará o justo e o perverso. Sabemos que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Diante das injustiças deste mundo, confie que não fará justiça o juiz de toda a terra. Nunca tente fazer justiça com as próprias mãos, nem confie na justiça humana, embora deva exigir seus direitos legais. O mais importante é confiar
que Deus fará justiça, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. No último dia, Deus fará um grande julgamento, onde toda a verdade será revelada, conforme Apocalipse 20:12. Se justiça humana falhar, Deus não falha. Confie na justiça de Deus. O segundo poder, o legislativo. A parte B do capítulo 33, versículo 22 de Isaías. O Senhor é o nosso legislador. O poder legislativo é responsável por formular as leis e fiscalizar o seu cumprimento. Os vereadores, os deputados, tanto os estaduais como os federais, bem como o Senado, são os representantes do legislativo. Os temas discutidos e aprovados pelos legisladores determinam as leis do país. Muitas leis são aprovadas com base na opinião popular. Contudo, não podemos esquecer que Deus é o supremo legislador, conforme Tiago 4:12, e que a sua vontade deve ser considerada para observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitarei seguro na terra, conforme diz Levítico 25:18. As primeiras leis foram criadas por Deus e até as normas da natureza foram estabelecidas por Ele. Lá em Gênesis 1:16-18 fala a respeito. Quando o homem muda as leis de Deus, cria desordem e caos. A palavra de Deus declara: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, conforme Isaías 10:1. Leis justas defendem os direitos dos oprimidos e evitando que venham legislar em causa própria. As leis devem ser imparciais para todo o povo, pois 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Provérbios 20:10. Somente a lei do Senhor é perfeita e toda a lei humana é passível de erro. Precisamos ter a palavra de Deus como princípio ético e moral para a sociedade. Por isso a igreja deve influenciar nas leis, fazendo valer seus direitos como cidadãos. A inversão de valores tem prejudicado as famílias, mas ai dos que ao mal chamam o bem, mal que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo, conforme diz Isaías 5:20. A palavra de Deus é imutável, por isso deve servir de baliza para as leis humanas. As leis de Deus são eternas. O terceiro poder, o poder executivo. A parte C do versículo 22 do capítulo 33 de Isaías diz: o Senhor é o nosso Rei. O poder executivo tem a tarefa de fazer cumprir as leis. Os prefeitos, governadores e principalmente o presidente da República são os representantes do poder executivo nos níveis municipais, estaduais e federal. Dentre os outros 2 poderes, este é um dos mais visados pelo povo, porque tem a função administrativa de fazer chegar à população seus direitos. Quando lemos na Bíblia sobre o reino e reis, podemos entender o que é para nós hoje a República, pois do Senhor é o reino
É Ele quem governa as nações, conforme os Salmos 22, 28. No tempo antigo, as nações eram governadas por reis em um regime de dinastia que passava de pais para filhos. Muitos reinos eram conquistados por meio de guerras. Embora ainda existam países com regimes monárquicos, sua monarquia geralmente não é absoluta como antes, dependendo também de parlamentares e outras instâncias governamentais. Hoje podemos eleger os nossos governantes e influenciar diretamente nas suas decisões. Nossos governantes precisam temer a Deus, porque se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos, como diz Provérbios 29:12. Se um governante comete um erro, muitas pessoas são prejudicadas. A igreja deve ajudar a sociedade e lembrar-lhes que se sujeitam aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Antes das eleições é momento certo de definir quem vão ser os nossos representantes. Depois não adianta se rebelar e reclamar como pessoas que também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. O povo de Deus deve ser o primeiro a dar exemplo de obedecer às leis e fazer o que é certo. Reconhecemos que Deus é o Rei de toda a terra, mas devemos obedecer às nossas autoridades instituídas por Deus através de nós. Deus é o Rei de todas e de toda a terra. O quarto poder, poder eclesiástico. Isaías, ainda no capítulo 33, a parte D do versículo 22, Ele nos salvará. O quarto poder pertence à Igreja de Cristo. O poder eclesiástico exerce a função de levar a salvação para todas as pessoas. Este poder é espiritual e não apenas humano. Apenas exercemos este poder sob a direção e mandato divino. O mesmo poder que Deus deu ao homem para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra, conforme Gênesis 1:28. Mas que com o pecado a humanidade cedeu esta autoridade ao diabo. Deus requer novamente para si, novamente através de Jesus, que por sua vez nos cedeu a autoridade para pisardes as serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. O poder do diabo sobre o mundo foi destituído por Cristo. Então, através de Jesus, o homem volta a ter o poder sobre a terra, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens, como diz o Salmo 115, versículo 16. A separação da igreja e Estado garantiu a liberdade religiosa para todos. A igreja deve aproveitar esta oportunidade para exercer seu papel evangelístico. Infelizmente, a secularização tem avançado sobre a igreja, tentando que esta deixe de influenciar a sociedade de uma forma positiva. Não podemos nos aproveitar disso para usufruir de influências políticas.
A igreja deve exercer o poder de Deus sobre o mundo e não o poder do mundo sobre a igreja. Usar de artifícios políticos através da igreja ou usar a igreja para alcançar postos políticos é um grave engano que as lideranças eclesiásticas precisam evitar. Mesmo assim, podemos ter representantes da igreja em todos os setores da sociedade, como grandes líderes. A Bíblia assim nos ensina. Não podemos esquecer que somos os eleitos de Deus. Como servos do Senhor, somos embaixadores em nome de Cristo. Jesus nos deu até mesmo poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarmos curas, conforme Lucas 9:1. Não podemos esquecer que todo o poder pertence a Cristo e que somente em nome dele temos autoridade. Jesus nos chamou para ser sal e luz deste mundo. Devemos usar nossa autoridade espiritual para abençoar a nossa terra, pois Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus e temos livre acesso ao maior de todos os poderes, que pode transformar todas as coisas. A igreja tem um poder espiritual sobre a terra. Todo poder pertence a Deus. Em Mateus 28, versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Acima de tudo, não podemos esquecer que o poder pertence a Deus. Não podemos desprezar as autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele constituídas, conforme Romanos 13:1. Por isso precisamos entender o papel de cada poder e assumir a nossa parte, além de render a Deus o que lhe é devido. O quarto poder confere ao povo de Deus a autoridade espiritual para ligar na terra o que Deus tem ligado no céu. Através de Cristo podemos entrar na presença do Rei dos Reis e estabelecer o trono de Deus aqui na terra. Com isso, o corpo de Cristo, que é a igreja, deve estar presente nos outros três poderes para criar leis justas, executar a justiça e julgar corretamente, levando a presença e a vontade de Deus cada área da sociedade. A maioria das decisões não são tomadas nos palácios ou nos tribunais, e sim nos quartos fechados, onde há alguém em oração diante de Deus. Igreja, exerça o seu poder na sociedade. E Deus nos abençoe. Amém. A melhor música, toda hora, todo dia. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver.
justiça, outrora perdida. Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. A moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país?